E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Hoje, na aula de Física, do ensino médio, primeiro ano, vamos trabalhar de ciência da natureza e suas tecnologias, especificamente a parte de Física. E dentro da Física hoje nós estaremos trazendo as leis de Newton, tranquilo? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, antes da gente começar a falar das leis de Newton, primeiro vamos relembrar um pouco, ou para quem não conhece, aprender um pouco sobre quem foi Isaac Newton, certo? Então vamos lá. Isaac Newton trouxe grande contribuição para a humanidade com seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e em matemática. Então, Newton, ele trouxe muitos benefícios, muitas descobertas, desenvolveu várias e várias leis, fórmulas matemáticas, físicas, que servem até hoje, de base para os estudos em tempos atuais. Então ele nasceu em 1642, então já faz um bom tempo que da existência de Newton, e mesmo assim, depois de tantos séculos, tudo que ele descobriu, tudo que ele desenvolveu ainda é válido, ainda funciona, ainda tem prática na nossa vida. Mesmo o ano da morte do físico Galileu Galilei, que foi um grande físico também, teve suas contribuições, tanto que Newton baseou muitas das suas descobertas nos estudos do próprio Galileu, localizado na Inglaterra. Além de física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências. Então, vejam que naquela época o pessoal estudava, pessoal? Hoje a gente pensa muitas vezes que a gente é muito estudioso, que a gente sabe de muita coisa, não tem tempo para nada. Imagine numa época dessa, quantas áreas, das ciências Newton e os demais dessa época, a maioria dos matemáticos, físicos, eles também eram filósofos, astrônomos e por aí vai. Então eles estudavam todo tipo de coisa, eles queriam entender o mundo como um todo, queriam entender as pessoas, seu comportamento, os animais, a natureza e principalmente o espaço, que foi algo que sempre esteve muito distante da gente, muito distante do ser humano, e por conta disso, a curiosidade, e o desejo de saber mais sobre o espaço foi que fez homens, como Newton, Galileu Galilei, o próprio Einstein, que é bem mais recente, para nós, dedicarem suas vidas para o estudo do espaço, da natureza e de como ela se comporta. Tranquilo? Então vamos passar aqui. Então vamos falar sobre as leis da dinâmica, certo? Então Sir Isaac Newton viveu de 1642 e morreu no ano de 1727. Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Então isso aí falando sobre, a formação aí filosófica, da natureza, da matemática, os princípios da natureza da matemática. Então, Newton realmente foi um homem brilhante, certo? E admirável até os dias de hoje. Então vamos lá, entrando agora dentro do nosso assunto, dentro do nosso conteúdo, sobre as leis de Newton. As leis de Newton são leis que determinam como a ação das forças influenciam no estudo de movimento dos corpos. Então, basicamente, essas leis de Newton, ela se preocupa no estudo, do que é que faz um corpo se manter em repouso ou em movimento. Como é que essa ação ela se dá no corpo, que permite com que o corpo permaneça em repouso ou que ele permaneça em movimento. Então, o estudo dessas forças que influenciam no movimento dos corpos foi o tema principal dentro das leis de Newton. Tranquilo? Então, vamos seguir. Então, primeira lei de Newton, lei da inércia. Então, vamos ler aqui o texto.
Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, certo? Que é o nosso famoso MRU, movimento retilíneo uniforme. A menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então, resumindo, o que é que a primeira lei de Newton fala a respeito da inércia? Que todo corpo, independente se é um corpo que está lá no espaço, aqui na Terra, em outro planeta, independente de ser um astro, uma estrela, enfim, todo corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se movimentando sempre numa linha reta, desde que nenhuma força seja imprimida sobre ele. Então, se eu tenho um corpo qualquer que está em repouso, então imagine aí você, não sei onde é que você está assistindo esse vídeo, se você está com um computador como eu, estou com um notebook aqui em cima da mesa, se você está com seu celular, se você está com um computador, enfim, imagine que você está, como eu, com o computador em cima da mesa, certo? Ele está em repouso, esse computador. Então, se nenhuma força for exercida sobre esse computador, sobre esse corpo, ele permanecerá sempre no seu estado de repouso. Porém, se eu pego esse computador, já que ele é portátil, e a ideia justamente é essa, se eu pego esse computador e levo ele para um outro local dentro de casa, né, então essa força que eu exerci sobre o computador fez com que ele mudasse o seu estado de repouso, né, para o estado de movimento. Certo? Então, por que foi que ele se movimentou? Porque eu exerci uma força sobre ele. Então, se isso não ocorrer, o corpo ele tende a ficar em repouso ou ele tende a ficar em movimento. Professor, mas como assim tende a ficar em movimento? Eternamente? Sim. Imagine o seguinte, vamos pegar um exemplo lá no espaço. Se você pega um objeto qualquer, você está lá no espaço, fora da nossa gravidade, né, da nossa atmosfera, longe da gravidade da Terra, e aí você lança um objeto qualquer no espaço. Esse objeto permanecerá sempre em movimento retilíneo, sempre em linha reta, certo? Naquela velocidade que você fez o lançamento, enquanto uma força não for exercida sobre ele, ele permanecerá eternamente em repouso. Jamais ele vai parar. Então, esse é o princípio da lei da inércia, que tem a ver com a primeira lei de Newton. Agora vamos ver um exemplo aqui na Terra. Imagine uma bola de boliche. Não sei se você já jogou boliche, mas eu jogo, gosto muito do boliche. Agora imagine a seguinte situação. A bola de boliche, aquela bola lá de metal, né? De ferro, extremamente pesada. Imagine que você pega uma bola de boliche e você vai até um campo de futebol. E aí você lança essa bola de boliche no campo de futebol. E aí depois que você lançou, usando toda a força que você puder, depois que você fez o lançamento e a bola parou, aí você vai e mede quantos metros, por exemplo, aquela bola rolou até ela parar. Você mediu. Tranquilo? Imagina essa situação. Agora, vamos imaginar, em paralelo a isso, uma outra situação com a mesma bola de boliche. Só que agora numa pista de boliche. E não uma pista normal, comum, como essa que a gente tem nos shoppings, como essa que a gente tem nos boliches aí em geral. Não. Vamos imaginar uma pista de boliche extremamente longa, gigantesca. 5 km, 10 km de pista. Lisinha, né? Aquela madeirinha bem lisinha. Quem já foi no boliche vai conhecer, ou pelo menos quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Aquela pista bem lisinha. E aí você pega essa mesma bola de boliche e com toda a sua força você lança essa bola de boliche sobre aquela pista.
Aí eu pergunto para você, em quais dos dois momentos essa bola de boliche ela vai alcançar uma distância maior? Quando você lança ela no campo de futebol ou quando você lança ela na pista de boliche? É lógico, né? Você deve estar pensando a mesma coisa que eu, na pista de boliche, é claro, né? Como a pista de boliche ela é feita justamente para isso, ela é bem lisinha, não é? E é justamente feita de um material que ele tem o mínimo de atrito possível. E o atrito ele está diretamente ligado à inércia. A inércia, a gente vai ver mais adiante, mas ela tem a ver justamente com essa situação do corpo estar em movimento ou não, certo? Se ele está estático, né, em movimento, ou se ele está no processo dinâmico, se ele está estático, né, em repouso, ou se ele está do modo dinâmico, que é em movimento. Então, se você tem muito atrito, como é no caso do campo de futebol, né, tem lá a grama, aquela terra, né, um pouco de areia, aquela coisa toda, quando você lança essa bola, todo esse atrito, ele vai exercer uma força sobre essa bola de boliche, né, sem contar a própria gravidade que já está puxando ela para a terra, né, e fazendo com que ela não tenha tanta condições de rolar. Então esse atrito fica segurando a bola e faz com que ela pare rapidamente. Já na pista de boliche não, ela é feita justamente para ter o mínimo de atrito possível. Então, se eu não tenho atrito, como é no caso lá do espaço, ou se eu tenho o mínimo de atrito possível, como foi no caso do exemplo da pista de boliche, essa bola de boliche, ao ser lançada, ela vai tender a permanecer em movimento até que ela bata em algum obstáculo, até que alguma força seja exercida sobre ela. Tranquilo? Então, basicamente, a primeira lei de Newton fala sobre isso. Tranquilo? Vamos passar aqui. Então, vamos ver como era que pensava alguns filósofos e matemáticos, né, um pouco antes aí de Newton e até também já se aproximando de Newton, como é o caso de Galileu. Mas vamos ver primeiro Aristóteles. Aristóteles pensava o seguinte: segundo Aristóteles, o movimento de um corpo não é um estado natural. Para que ele ocorra, é necessária a ação de uma força. Então veja que aí já está um pouco dentro daquilo que Newton desenvolveu na sua lei. O que era que Galileu pensava? Já bem próximo de Newton, e lembrando que Newton se baseou muito nos estudos de Galileu. Segundo Galileu, inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter velocidade constante. Então veja que esse pensamento de Galileu, ele já se casa melhor, né? Já se aproxima bastante do que desenvolveu Isaac Newton. Beleza, pessoal? Vamos passando aqui. Então, essa inércia, finalmente, é o quê? Que a gente está falando tanto de inércia. Ó, a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante. Então, semelhante àquilo que Galileu já tinha falado, né? Então, que é de manter o seu estado de equilíbrio ou de repouso. Lembrando que quando ele está em repouso, ele está estático. Quando ele está na forma dinâmica, no estado dinâmico, ele forma sempre um movimento retilíneo uniforme, certo? Se você lança um objeto, ele tende a permanecer em linha reta, né? Veja que, se você raciocinar, é impossível você fazer o lançamento de um objeto qualquer e querer que lá na frente ele faça uma curva, por exemplo. É impossível. Isso só será possível, né, se uma força for exercida sobre ele. E aí vamos pegar um exemplo bem simples, que é o famoso aviãozinho de papel, que o aluno gosta de estar jogando lá dentro da sala de aula, né? Quando você lança lá o aviãozinho de papel, observe que ele faz trajetórias aleatórias. Por quê? Porque além dele ser extremamente leve, né, ele não sofreu um projeto
realmente feito para que ele voasse em linha reta, né? Você saiu dobrando o papel e tal e jogou. Então ele não foi feito, não teve uma engenharia, não teve um desenho, um projeto para esse aviãozinho. Você fez de forma grosseira e jogou. Quando você joga esse avião, o ar atmosférico, né? O ventilador que está ligado, a resistência do ar, tudo isso são forças que vão ser exercidas sobre esse avião e por isso vai fazer ele fazer esses movimentos aleatórios. Então, se não há uma segunda força exercida sobre um corpo, se não existisse nada disso que eu falei, você jogou o aviãozinho, ele ia permanecer em linha reta, certo? E se não fosse a gravidade, sequer ele iria cair no chão. Ele iria permanecer voando aí eternamente. Mas nós sabemos muito bem que são dezenas, centenas e milhares de forças que nos rodeiam, né? E aí nós estamos estudando apenas algumas delas. Beleza, pessoal? Então, ó, a grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo se chama massa. Massa você já relaciona logo com o peso também, né? Que já entra a parte de densidade. Então, quanto mais massa um corpo tem, ele vai ter uma tendência, né, de ter o seu movimento, podemos dizer assim, dificultado, né? Você imagine um veículo que ele é desenhado, toda a aerodinâmica, para ele cortar o ar. Então, quando você está acelerando o carro lá na pista, que você está em 80, 90, 100 km, o próprio avião, quando está sobrevoando, né, ele foi desenhado justamente para ele cortar o ar e poder ter o mínimo de resistência do ar possível. Agora você imagine um carro que está lá em 100 km por hora, ou até mais do que isso, e de repente você abre um paraquedas na traseira desse carro. Quando esse paraquedas se abrir, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que esse carro pare ou pelo menos diminua bastante a sua velocidade. Por quê? Foi uma força agora que foi exercida sobre aquele carro e fez com que ele parasse. Então, se eu aumentei a massa, né, se eu aumentei o volume aí do veículo, ele vai tender, claro, ele vai ter mais forças reagindo sobre ele. Beleza? No caso do avião, isso é desenhado para beneficiar o avião. O formato das asas, por exemplo, quando o avião quer alçar voo, o que é que faz? Ele ganha velocidade e aí as asas elas vão ficar numa angulação que permita com que a velocidade que o avião atingiu faça com que o ar comece a empurrar as asas e faça o avião voar. Quando ele vai descer, ele bota as asas do sentido contrário, que é para fazer com que ele comece a declinar e aí conseguir pousar o avião. Então, são forças que são utilizadas, claro, né? Tudo isso muito calculado, muito estudado, desenhado para o nosso benefício. Então, a inércia é justamente consiste na tendência natural que os corpos possuem de manter uma velocidade constante. Então, ele pode estar em repouso. Professor, mas se a velocidade é constante e ele está em repouso, que velocidade é essa? A velocidade é zero, né, pessoal? Se o corpo está em repouso, a sua velocidade é zero, certo? Se ele está no movimento retilíneo uniforme, a velocidade que ele foi lançado, a tendência é que ele permaneça naquela velocidade. Tranquilo? Então vamos ver aqui uma charge falando sobre essa questão da inércia, né? Então vamos ler aqui, ó. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Aí veja aqui a conversa. Você é preguiçoso? Não, estou conduzindo uma experiência científica. Esse Garfield é cego, né? Isso aí é da minha época, década de 80, 90, passava muito esse desenho. Preguiçoso. Aí ele repete, né? Estou testando a primeira lei da física. Aí o camarada diz de novo, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. O Garfield responde, corpos em repouso só tendem a permanecer em repouso. Aí vem a pazinha de baixo.
Às vezes não percebemos que estamos em movimento. Aí o camarada vai e diz para ela: não mandei você se movimentar um pouco hoje? E ele lá permanece deitado. E aí o camarada, como diz um bom nordestino, né, se abusou, se arretou e foi embora. E aí ele dá a frase final, né? Obviamente, John, né, não está levando em conta a rotação da Terra. Ou seja, Garfield quis demonstrar fisicamente para ele que mesmo ele ali deitado, ele estava em movimento, graças ao movimento da Terra. Isso aí também, na parte introdutória da física, a gente já estudou essa questão do ponto referencial, né? Que é o que determina se um corpo está ou não em repouso ou movimento. Então, concluindo aqui, ó, se não houver nada que possa tirá-lo deste estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Então, ele está ali deitado, a gente está aqui, por exemplo, sentado assistindo essa aula, né? E a gente não percebe que a Terra está girando, a Terra está se movimentando e que, na verdade, nós estamos em um certo movimento, dependendo do ponto referencial. A gente não sente, né? Então, a gente simplesmente diz que estamos em repouso. Tranquilo? Então, vamos voltar agora para o nosso conteúdo. Algumas situações em que a lei da inércia aparece. Então, imagine aí, ó, o famoso busão lotado, um monte de gente aí, ó, algumas pessoas sentadas, algumas pessoas em pé, segurando lá nas barras, né? Segurando naquilo que pode segurar. Então, vem aí o exemplo. Ó, quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, veja aqui, se o corpo está em movimento, por inércia, ele tende a permanecer em movimento. Então vamos lá. Imagina a situação. Um ônibus, do jeito que está aí na imagem, ele está a 60 km por hora. E ele freia de repente. Passou um pedestre ou um carro freou na frente. Para não colidir, ele freia de forma instantânea, né? O que é que vai acontecer com as pessoas que estão em pé e até com as pessoas que estão sentadas? Elas vão serem jogadas para frente. Por quê? O ônibus, ele parou, mas observe que assim como o ônibus estava em 60 km por hora de velocidade, em movimento, todos os corpos que estão dentro do ônibus também estão nessa velocidade de 60 km por hora. Então, quando o ônibus para de forma abrupta, né? Todos os corpos que estão ali dentro, todas as pessoas que estão ali dentro, elas tendem a permanecer na velocidade de 60 km por hora. Então pessoas vão ser lançadas, pessoas vão ser jogadas, vão cair, vão bater umas nas outras, justamente por conta disso. Então por isso que o cinto de segurança, por exemplo, é obrigatório em todo mundo, né? Porque se a gente não usa o cinto de segurança, no momento de uma colisão, de uma freada dessa, você pode ser lançado para fora do veículo, como infelizmente já aconteceu com muitas pessoas que teimam em dirigir, a viajar sem o uso do cinto de segurança. Então o cinto serve para isso, para quando o carro colide ou freia de forma instantânea, o cinto nos segurar para que a gente não... Mas aí é simples de você entender, né? Numa freada, no próprio ônibus, quando você está em pé, e mesmo numa velocidade de 20, 30 km por hora dentro do trânsito, cada freada que dá, fica o pessoal, né? Vai para um lado, vai para o outro, que tem até memes na internet, várias brincadeiras em relação a isso. Então, por inércia, os corpos que estão em movimento tendem a permanecer nesse movimento. Beleza, pessoal? Vamos passar aqui. Então, algumas situações em que a lei da inércia aparece. E aí nós temos o exemplo aí do menino que está num caixotezinho, né, tipo um carrinho de rolimã, puxado aí pelo cachorro. Então veja, o menino está sentado, completamente apoiado no carrinho, tranquilo,
e o cachorro está parado também. Então, os dois estão em repouso. De uma hora para outra, né? Vai que alguém chamou o cachorro, ou ele viu alguma cadela bonita que estava passando, não sei, e ele decidiu sair correndo, né? De uma forma inesperada. Veja o que acontece com o menino. Ele vai acabar caindo de costa, provavelmente, né? Ele estava em repouso e de uma forma muito rápida ele foi colocado em movimento. Então, o carrinho que foi puxado pelo cachorro, ele começou o movimento. Porém, o menino que estava em repouso, ele o quê? Tende a permanecer em repouso. Como ele não estava completamente segurado no carrinho, o carrinho vai e ele fica. Tranquilo? Então, isso é mais uma situação onde a gente pode ver essa questão. E aí tem outro exemplo do camarada puxando ali alguns pesos e tudo mais. Então, acontece de forma semelhante também. Tranquilo? Então vamos lá. A importância do cinto de segurança foi o que eu já estava falando aqui para vocês, né? No choque frontal, sem o cinto de segurança, você tem 99% de chance de ser lançado para fora do carro, né? Ser lançado contra o volante, o painel do seu carro, ou até no carro, na parede, no poste, dependendo de com que o carro colidiu. Então é muito importante o uso de segurança. Tranquilo? No choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem, eventualmente, se chocar contra o para-brisa, o volante, ou, como eu disse, ser lançado para fora do carro. O cinto de segurança tem a finalidade de, nessas situações, aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade. Então, mais uma vez, né? A inércia, a primeira lei de Newton, né? Como ela diz, o movimento ele só vai existir, ou o repouso só vai existir se nenhuma outra força foi exercida sobre ele. No caso aí, o cinto de segurança impediu que, por inércia, o corpo da pessoa fosse jogado, lançado para frente. Então foi uma força que nos segurou no banco lá, né, do carro, para a gente não ser lançado. Tranquilo? Vamos adiante. Então, de acordo com a lei da inércia, força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, que é a inércia. Lembrando que o estado de equilíbrio, né, tanto repouso, estático, como em movimento, dinâmico. Tranquilo? Então, a força é justamente o agente que muda essa velocidade, que muda essa situação. Ou seja, o corpo que está em repouso, velocidade zero, uma força exercida sobre ele, faz com que ele ganhe velocidade e aí comece a se movimentar. Então tem aí, ó, FR. Esse F significa força e o R significa resultante. Então, ó, quando a força resultante é igual a zero, então a gente diz que a velocidade ela é constante se tiver em repouso ou se tiver em movimento. Se tiver em repouso, essa constante é zero. Se tiver em movimento, é a velocidade que ele tiver. Se tiver em 10 km por hora, por exemplo, ou 10 metros por segundo, ele permanece 10 metros por segundo. Se for 30 metros por segundo, ele permanece 30 metros por segundo e assim por diante. Se nenhuma força for exercida, ele tende a permanecer naquela velocidade constante. Então, todo corpo em equilíbrio mantém, por inércia, sua velocidade constante. Então, vamos lá. Referenciais inerciais. A primeira lei de Newton não faz distinção entre um corpo estar em repouso ou em movimento uniforme, com velocidade constante, claro. O fato de o corpo estar em um ou em outro estado depende do referencial, que é o sistema de coordenadas em que o corpo é observado. Então, mais uma vez aí, vem uma ilustração para a gente tentar entender um pouco sobre isso. Veja só. Em relação a mim, o pacote está em repouso. Então, veja que temos aí a ilustração de um veículo, né? E tem ali um rostinho representando a pessoa e tem um retângulozinho ali
que ele chama de pacote, está em cima de alguma coisa lá dentro do carro. Então vamos supor que esse carro aí está em movimento. Então o que ele diz? Em relação a mim, o pacote está em repouso. Claro, se não há variação da distância entre um e outro, então é claro que ele vai perceber que está em repouso, pois suas coordenadas permanecem constantes em relação ao referencial. Assim, segundo a primeira lei de Newton, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que alguma força atue e modifique seu estado. Aí vem aí embaixo. Ei, aquele pacote que está em cima da mesa está em movimento, pois suas coordenadas estão mudando em relação a esse referencial adotado. Então imagina agora uma pessoa que está fora do carro, alguém que está na calçada ou que está na rua e que vê aquele carro passando. Então, para a pessoa que está dentro do carro, o pacote está em movimento. Mas para a pessoa que está lá do lado de fora, que viu o carro passando e o pacote junto, a pessoa que está dirigindo o carro, o passageiro que está dentro do carro, para essa pessoa que está do lado de fora, todos que estão ali dentro estão em movimento. E ainda podemos fazer a situação contrária, né? A pessoa que estiver dentro do carro, ao olhar pela janela, ele percebe que ele está em repouso e a pessoa que está em pé ou sentada lá na calçada é quem está em movimento. Isso é simples de você entender. Eu acredito que toda pessoa, né, pelo menos quando eu era criança, sempre fez isso, de ao estar viajando no carro, no ônibus, olhar pela janela e começar a ver como se fosse uma televisão que tivesse ligada na janela, mostrando lá toda a paisagem em movimento passando por você. Então, a física, ela nos permite esse tipo de analogia. Como você explicaria o fenômeno a seguir? Então, o fato se explica baseado na primeira lei de Newton. O corpo já estava em movimento. A tendência é manter o seu estado, já que a força foi aplicada no trem e não no pacote. Isso não é um carro, é um trem. Agora foi que eu vi. Esse trem aí está muito... É um trem mesmo, né? Já que a força aplicada no trem foi no trem, não no pacote. Assim, seu estado deve permanecer. É aquilo que a gente já vem discutindo, né? A situação lá dentro do trem. Há algo estranho. Se o corpo estava em repouso em relação ao seu referencial, ele só poderia mudar de estado se uma força agisse sobre ele. Ele mudou de estado e eu não sei que força atuou, pois não vi nenhum agente. Assim, nesse referencial, a primeira lei de Newton não é observada. Ou seja, a pessoa que está dentro do carro, toda vez que ele olha lá para o pacote que está perto dele, ele vê que o pacote não se aproximou, nem se distanciou dele. Então, para ele sempre vai perceber que aquele pacote está em repouso, ainda que a gente sabe que ele está em movimento, já que o carro, o trem, no caso, né, estava em movimento. Então, referenciais com aceleração são chamados de não inerciais. As leis de Newton só valem em referenciais inerciais, ou seja, referenciais com velocidade constante. Tranquilo? Vamos adiante. Então, o que é um referencial inercial, que é o que se aplica à lei de Newton? Então, primeiro, o referencial só é considerado inercial se estiver em equilíbrio, ou seja, não possuir aceleração. Quer dizer, ou está em repouso ou está em movimento retilíneo. O que é que vem a ser a aceleração? A aceleração é uma força a mais que age sobre a velocidade. Então, se eu estou dirigindo um veículo e eu estou lá com o pedal do veículo numa determinada aceleração, fazendo com que o meu carro se mantenha a 80 km por hora, se eu pisar mais nesse pedal, eu vou aumentar a aceleração. Se eu aumentar a aceleração, essa força de aceleração vai fazer com que a velocidade do veículo ela aumente. A mesma coisa vai acontecer se eu pisar no freio. Quando a pessoa pisa no freio,
o freio vai fazer o quê? Com que a aceleração ela seja negativa. Então essa aceleração vai fazer com que a minha velocidade vá diminuindo, diminuindo, até chegar em zero e o veículo parar. Tranquilo? Então, 2. As leis de Newton somente são válidas para referenciais inerciais. A gente acabou de ver. Então, precisa estar dentro dessa situação que a gente viu. Terceiro, quando os movimentos tiverem grande duração e se exigir precisão, adotar-se-á como referencial inercial o referencial estelar, que se utiliza de estrelas cujas posições têm sido consideradas invariáveis durante anos de observação, estrelas fixas no céu. Então, para resumir tudo o que a gente viu até agora, a gente considera o referencial inercial baseando-se de que, por exemplo, o nosso planeta Terra, em relação a uma estrela, que é o Sol, a gente sabe que o Sol ele está fixo lá no espaço, porém, nós aqui do planeta Terra, assim como os outros planetas, estão em movimento, tanto em movimento de rotação, né, no seu próprio eixo, como de translação, que é a volta em torno da nossa estrela, que é o Sol. Então, resumindo, a gente pega isso como referencial para daí tratar o que está em movimento e o que está em repouso. E aí a gente lembra lá do Garfield, que foi muito esperto e pegou esse ponto referencial para, mesmo ele deitado, né, ele provar para o camarada lá, para o John, que ele na verdade estava em movimento. Tranquilo? Vamos adiante. Atenção. Consideremos a seguinte situação. Se nos pusermos em cima de uma balança, dentro de um elevador subindo, os nossos pés exercerão uma pressão maior sobre a balança. Esta registrará um peso superior ao medido com a balança no chão, que está na figura ao lado. No entanto, o mesmo aconteceria se, de alguma forma, a gravidade se tornasse mais forte num elevador parado. Então vamos imaginar a situação aí do elevador. No elevador, descendo acelerado, sentiremos a gravidade mais fraca. Então vejam só. Quando a gente pega o exemplo do elevador, imagine o seguinte: todas as vezes que o elevador ele vai descer, dá até aquele friozinho na barriga, né? Por quê? Nós estamos ali em repouso, em cima do elevador, o elevador também está em repouso, está parado, e a única força que está exercida ali sobre nós é justamente a força de gravidade, né? Tem a nossa massa, né? Cada um vai ter o seu peso, e está lá a gravidade nos puxando para o piso do elevador. De repente, quando a gente pede lá um andar que está abaixo, que esse elevador começa a descer, a gente tem aquela sensação, né? Para algumas pessoas é até um mal-estar, porque a gravidade, a gente tem a impressão que ela está mais fraca. Por quê? Porque agora nós temos uma força, né, de aceleração que está fazendo com que o elevador ele vá de encontro o mesmo sentido da gravidade. Então a gravidade está me puxando para baixo, porém o elevador, né, o ambiente que eu estou, ele começa a descer. E essa velocidade que ele faz na descida, ele diminui aquela força de gravidade que está sendo exercida sobre mim. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, né? A gente fazer essa introdução aí sobre as leis de Newton. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham conseguido entender o sentido dessa lei, né? E entender o que é a inércia. E na próxima aula nós vamos estar trazendo aí a segunda e a terceira lei de Newton, certo? Para a gente fechar aí esse pacote sobre essas 3 leis de Newton. Tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado, viu? Valeu, deixa um joinha aí e até a próxima aula.